Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, vou contar algumas das histórias que passam lá pelo blog e fazem sucesso aqui em casa. O livro de hoje conta a história de um menino que tinha medo do escuro. Bom, até aí não tem nada de diferente, né? Muitas crianças têm medo do escuro. Só que esse menino, ele era um príncipe e ele decidiu que quando ele se tornasse rei, ele iria fazer algo contra o escuro. Ele ia banir o escuro do reino. O que será que aconteceu nessa história? O nome do livro é The King Who Banned the Dark, O Rei que Baniu o Escuro, escrito por Emily Haworth Butch e traduzido e adaptado por mim, especialmente para esse episódio. Vamos lá à história? Era uma vez um menino que tinha medo do escuro. Bom, não há nada de diferente sobre isso. Muitas crianças têm medo do escuro, uma hora ou outra. Mas esse menino era um príncipe e ele decidiu que quando ele se tornasse rei, ele faria alguma coisa contra o escuro. Ele iria bani-lo. Na primeira manhã do seu reinado, o rei avisou aos seus conselheiros sobre o seu plano. Com todo respeito, Sua Majestade, se você banir o escuro assim, pura e simplesmente, as pessoas não vão entender. Eles vão se revoltar contra você. Mas, se você fizer eles acreditarem que foi tudo ideia deles, isso talvez possa funcionar. E assim, os conselheiros começaram a espalhar rumores sobre o escuro. O escuro, ele dá muito medo na gente. O escuro é muito chato, você não pode brincar no escuro. Leia tudo sobre o escuro está roubando nosso dinheiro. O escuro está pegando os nossos brinquedos e os nossos doces. As pessoas nunca tinham realmente se preocupado com o escuro antes, mas de uma hora para outra, começou a parecer que ele realmente era uma coisa ruim. Então, todos marcharam para o palácio e exigiram que o rei banisse o escuro. Muito bem, disse o rei. De agora em diante, o escuro será banido de vez desse reino. E porque todo mundo conseguiu o que eles pensaram, que eles queriam, todo mundo ficou muito feliz. Para ter certeza de que nunca ficaria escuro de novo no reino, o rei mandou instalar um sol artificial enorme em cima de todo o palácio. Assim, quando o sol se punha todas as noites, o sol artificial continuava brilhando. Todo dia e toda noite, o sol artificial estava lá, brilhando no céu. As cortinas de todas as casas foram retiradas. Chapéus anti-escuro foram distribuídos para todas as pessoas. Era um chapéuzinho que tinha uma lâmpada que ficava acesa na cabeça das pessoas todos os dias. E até os animais usavam. Lâmpadas brilhavam por todas as janelas do reino, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E as pessoas passavam o dia e a noite inteira acordadas, celebrando. O que era fácil, né? Porque nunca ficava de noite, nunca ficava escuro. Mas logo as pessoas começaram a ficar cansadas de celebrar. Na verdade, elas estavam exaustas. Com as luzes acesas o tempo todo, ninguém mais conseguia dormir. E como não existia mais noite, os dias se arrastavam eternamente. As pessoas perceberam que elas tinham cometido um erro. Elas perceberam bem rápido que elas precisavam trazer o escuro de volta. Mas se alguém tentasse desligar as luzes, as lâmpadas do reino, os inspetores da luz fariam com que as pessoas pagassem uma multa. À noite, o rei estava tentando dormir debaixo das muitas lâmpadas que ele tinha instalado no quarto dele do palácio, quando ele escutou gritos vindo do lado de fora do palácio. Eram as pessoas exigindo para que o escuro fosse retomado, para que as luzes fossem apagadas. Não se preocupe, majestade, disseram os conselheiros. A gente precisa de uma distração para o povo.
Para que as pessoas ficassem animadas com a proibição do escuro de novo, os conselheiros decidiram dar uma grande festa. Eles espalharam por todo o reino cartazes que diziam: grande celebração do fim da escuridão, com fogos de artifício, os mais brilhosos que existem no reino. Mas as pessoas não eram tão bobas como os conselheiros do rei pensavam que elas eram. Elas começaram a cochichar entre elas e elaborar um plano secreto. Na noite da grande celebração, o rei foi para o telhado do palácio assistir os fogos de artifício. Mas o céu estava tão brilhoso por causa do sol artificial que quando os primeiros fogos de artifício estouraram, ninguém conseguia ver nada. Ai, o rei suspirou. Enquanto isso, em algum lugar do reino, uma casa desligou as luzes. Os inspetores da luz foram lá bater na porta, já prontos para dar uma multa. Mas nesse momento, as luzes da casa do lado foram desligadas também. E logo depois as luzes da casa do lado, e das do lado, e da do lado. A mesma coisa continuava acontecendo na mesma rua, na próxima rua, na outra rua, até que o céu começou a ficar um pouquinho menos claro, com todas as luzes das casas apagadas. Os inspetores da luz começaram a entrar em pânico e chamaram por reforço pelo rádio. Todos os guardas do palácio correram para ajudar eles. E foi aí, quando o palácio estava sem guarda nenhum, que um grupo pequeno de pessoas subiu pelas paredes e desligou o último botão, o botão do sol artificial do reino. O céu mergulhou numa imensa escuridão. E o rei estremeceu de medo. Nós temos que ligar o sol de volta, Sua Majestade! Gritavam os conselheiros. Nós temos que impedir que as pessoas façam isso. Nós temos que punir todas as pessoas do reino. Shhh! Disse o rei. Olhe! As luzes tinham se apagado bem na hora do grande final do espetáculo de fogos. Os fogos estouravam no céu numa sucessão de cores incríveis. Em vez de punir as pessoas, o rei resolveu cancelar aquela lei absurda contra a escuridão. E agora, todo ano, na mesma noite, as pessoas preparam fogos de artifício no meio da escuridão, para lembrar a todos o que eles quase perderam. E quanto ao rei? O rei ainda tem um pouquinho de medo do escuro de vez em quando, mas agora ele dorme com a abajur acesa. Se ele tivesse feito isso lá no início da história, toda essa bagunça teria sido evitada. E aí, gostaram da história? O que vocês acharam dessa lei que o rei instaurou para proibir o escuro? Um pouco autoritário, né? Que bom que as pessoas entenderam que juntas elas são mais fortes e resolveram fazer alguma coisa contra essa injustiça. Porque a gente não pode, ficar calado quando a gente vê injustiças acontecendo. O livro de hoje se chama The King Who Banned the Dark, O Rei que Baniu o Escuro, escrito por Emily Haworth Booth e traduzido e adaptado por mim, especialmente para esse episódio. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e siga a gente nas redes sociais. E fiquem ligados, porque semana que vem sai uma nova história. Até mais!